No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança. Oi, pessoal! Começamos hoje o Diamond com o pé direito, com uma pessoa cheia de garra e coragem que vocês vão se encantar. Se prepara que aí vem coisa boa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de empreendedorismo, de pessoas que se lapidaram até brilhar e chegar no topo como uma joia rara, vai lá, se inscreve no canal, vai, ativa o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, segue no Instagram, @gcastcortes, @Gazeta do Paraná e eu, @Fábio Mesquita Sevel. Hoje eu vou trazer uma pessoa, um homem cheio de coragem, um comunicador nato, um cara sensacional, gerente administrativo de um salão, de um estúdio de beleza. Ele já enfrentou perdas profundas, recomeços inesperados, mas não perdeu nem a fé e nem a força. Ele se reconstruiu como ninguém e tá aqui para nos ensinar como que faz para continuar e para perseverar com muita garra e alegria, sem perder a essência e a força. Com vocês, Maicon Krulikowski. Falei certo? Falei de primeira. Bem-vindo! Muito obrigado, Fábio. Privilégio poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Alma sensível, trabalhador, incansável, tá sempre com a energia lá no topo, sorrisão. Eu acho que é isso, né? A gente tem uma mensagem para deixar aqui enquanto a gente está por aqui, então que seja algo positivo, seja um sorriso solto, seja uma gargalhada. Eu acho que não tem nada melhor que isso. Verdadeiro diamante lapidado pela vida, viu? Para mais histórias como essa, a gente não esquece, hein? Se inscreve no canal. Eu tô cobrando vocês, porque eu tô vendo que vocês assistem, me mandam mensagem no WhatsApp, mas não tá inscrito no canal. Ó. Maicon, vamos falar de você. Vamos lá. Raízes, recomeço, é tudo, né? Com certeza. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que era o Maicon quando era criança, assim, adolescente? O Maicon nasceu em Cascavel, vem de uma família simples, mas uma família muito forte. Eu tenho como inspiração a minha mãe, um grande exemplo. Teve a minha gestação sozinha, né? Não teve acompanhamento ali do meu pai biológico. Eu tive esse abandono paterno. E então não foi nada fácil, mas eu acabei sendo preenchido ali com o meu avô sendo a referência paterna dentro dessa parte na minha infância. Até que minha mãe casou novamente. E aí acabou preenchendo mais ainda essa figura paterna na minha vida, com uma pessoa que me assumiu como filho, me registrou. O Krulikowski vem dele. E eu sou uma pessoa onde eu fui crescendo vendo muita batalha dos meus pais, né? E esse processo de infância e adolescência, ver neles o quanto essa questão de determinação, de correr atrás, de situações de às vezes contar moedinhas ali para ir na padaria, por exemplo. Então situações difíceis, mas que nunca faltou nada. Hoje eu pego meu álbum de infância e eu vejo todos os anos ali sendo comemorado meu aniversário, nem que seja com um bolinho, umas 3 tubaínas. Eu falo, sempre foi feito algo para mostrar a importância daquele momento e nunca faltar nada. Então eu cresci tendo muito essa ideia. Com muito amor. Com muito amor, com certeza. Na adolescência eu já fui indo mais pro lado de entender que a independência vem cedo para dentro de casa e que eu precisava começar a auxiliar dentro de casa muito cedo. Então comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos ali já vendia salgados pela rua, meu pai fabricava e reformava estofados, então eu ajudei ele muito tempo. Mas eu tinha aquele sonho de menino de, eu quero fazer 16 anos, eu quero trabalhar registrado, quero chegar aos 18, fazer uma carteira. Então eu fui tentando, sempre fui uma pessoa que fui criando metas, sabe? Uhum. E aí com 16 anos fui registrado, consegui meu primeiro emprego. Depois disso eu saí e fiquei recebendo seguro durante um período. E eu falei, se eu quero fazer carteira com 18 anos, eu vou ter que juntar esse seguro com outro salário. O que eu vou fazer? E aí que eu fui conhecendo um pouco da área da beleza e fui
trabalhar no almoxarifado de um salão de beleza. Olha só. Hoje não é tão comum, mas naquela época, num salão grande que nós tínhamos aqui em Cascavel, todo profissional que ia fazer uma química numa cliente era tudo pesado por gramatura. Então, uma coloração, alguma coisa do tipo, tinha que ter alguém para fazer toda essa pesagem e depois fazer lançamento em sistema. Então, eu comecei na área de beleza, em salão de beleza, dessa forma, com algo que nunca passou pela minha cabeça, até porque eu idealizava outros sonhos e tinha outras metas na época. E foi ali que eu fui percebendo e identificando esses profissionais, o quanto eles tinham autonomia, às vezes tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, mas iam criando uma cartela de clientes, eles conseguiam ter uma boa renda no final do mês, e eu fui conhecendo um pouquinho dessa área e foi me encantando, foi algo bem, bem bacana. E aí você, né, nossa, jornalista, administrador, né, trabalhar com beleza. Afinal, o que você queria ser quando crescesse? Então, foi uma grande reviravolta, porque eu falo que quando nós estamos naquela fase de ensino médio e saindo e para escolher o que cursar, o que faculdade fazer, eu sempre fui uma criança que comunicativa, foi crescendo e estava em coral, eu participava de teatro, era líder de sala, então eu sempre fui muito uma pessoa desse perfil. E quando eu saí do ensino médio, eu comecei faculdade de jornalismo, era uma coisa que eu idealizava, e eu tentei conciliar essa parte de salão, eu trabalhava em salão durante o dia, à noite fazia faculdade. Mas o salão acabou me puxando um pouquinho mais, e ali foi onde eu fui tendo esse encantamento. Eu tive um grande mestre na minha vida, que era um profissional Dene, que nós tínhamos aqui em Cascavel, e ele, como muitos profissionais que ainda estão aqui em Cascavel, foram lapidados por ele, e ele foi uma pessoa onde eu percebi que eu acho que ele acreditava muito mais em mim do que eu mesmo, e ele falou, se você aprender essa profissão, seja uma cidade grande, seja uma cidade pequena, onde você for, se você gostar do que você faz e fizer bem feito, você vai ter profissão, vai ter cliente, vai ter trabalho. E eu fui me fixando naquilo, né? Acabei deixando o jornalismo um pouco de lado, aí adentrei de cabeça e tudo na área de salão de beleza, e eu fui fazer administração, fazer pós-graduação, tudo depois, já quando estava um pouco mais velho. E você mencionou que sempre trabalhou desde cedo, né? Como é que foi essa relação com o trabalho, com essa responsabilidade ainda tão jovem, né? Como eu falei, essa parte de ver dentro de casa, né, o pai e mãe sempre trabalhando muito para trazer o melhor para dentro de casa, eu vi a necessidade e também foi cobrado muito de mim a questão de, você precisa ajudar em casa, seja em serviço doméstico, ou seja trabalhando, ou seja financeiramente. Então eu já cresci dentro desse processo de, tem que trabalhar. E tanto que chegou momentos da minha vida assim que o trabalho vinha em primeiro lugar, o estudo ficava em segundo por conta da condição financeira. Então foi algo bem, meio que caí de paraquedas, então precisei aprender a ter essa responsabilidade, mas quando você pega o gosto, eu falo, hoje eu sou uma pessoa mais madura e é uma pessoa que não consigo ficar parado, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, me reinventando, aprendendo coisa nova, e tenho aí como meta que eu falo, conhecimento nunca é demais, então eu sou muito curioso e quero sempre estar aprendendo muito mais. Sobre beleza, desafio e propósitos, né? Você disse que começou lavando cabelo por R$1. Gente, olha isso. Hoje você é gerente de um salão renomado, né? Tem muito sucesso na profissão. E eu queria que você me dissesse qual foi a lição que você tirou desse trajeto. Essa história é muito bacana, porque eu comecei em almoxarifado e não idealizava ser um profissional da área da beleza. Mas me espelhando e verificando os outros profissionais, eu fui me encantando por essa área. E chegou um momento onde esse salão que eu estava trabalhando na época precisava de auxiliares. E aí eu falei, posso dar uma ajuda. Aí que eles me vieram com uma proposta de, olha, cada cabelo lavado eu te dou R$1. Então, poxa, meu salário fixo, mas R$1 por cabelo lavado, então às vezes eu esperava os clientes ali com a toalhinha embaixo do braço. E foi, né, dentro desse início que eu fui tendo essa paixão aí por essa área, e chegou um momento onde eu percebi a necessidade. Eu já tinha um conhecimento do atendimento ao público, do atendimento ao cliente, e muitas reuniões que nós tínhamos dentro dessa área da beleza, eu percebia que às vezes sentava o profissional e os gestores e sempre tinha aquele atrito, porque o profissional tem o lado de visão dele, o gestor tem o lado de visão dele. E eu falei, então você tem essa experiência hoje no atendimento ao cliente, por que não conhecer um pouco mais dessa parte de gestão também? E aí que eu fui fazer faculdade, fui fazer a minha pós, entender um pouquinho e tentei conciliar essas duas coisas. Falei, hoje eu entendo parte de gestão, entendo a parte do profissional no atendimento ao cliente e tentar hoje gerenciar e proporcionar aí um conforto para os profissionais que estão dentro dessa área.
E o mais bacana de tudo, como que a vida, né, os caminhos que a vida vai levando. Eu ministrei cursos aqui em Cascavel há alguns anos também, e hoje a proprietária da onde eu trabalho, que é uma grande amiga, ela foi minha aluna. E eu falo hoje, trabalho para ela, uma grande empresária aqui de Cascavel, e eu tenho certeza que hoje tudo que ela tem é mérito do trabalho dela, mas que lá atrás, querendo ou não, a sementinha ou aquela cutucadinha para gerar um pouco de amor sobre essa área, eu tenho certeza que eu fiz parte. Isso é muito bacana. Que gostoso. Não, é gratificante mesmo, demais, né? Saber que você ajudou a formar, né? Que a tua ideia, que o teu conhecimento agregou para alguém multiplicar isso, né? Isso, com certeza. E aí, o que a área da beleza te ensinou que você acha que nenhuma faculdade te ensinaria? A área da beleza, o salão de beleza no geral, eu falo que ele traz muito a você ter um entendimento do que é empatia. Eu falo você realmente se colocar no lugar do outro, você ouvir o outro. E eu diversas vezes me vi em situações onde eu estava num atendimento e eu percebi que às vezes a pessoa queria conversar, a pessoa queria ter aquele momento para ser escutada, né? Ou às vezes, quem sabe, ser aconselhada de uma forma. E também a entender que você tem que ser perseverante. Eu acho que o salão trouxe muito essa ideia do você criar a sua cartela de clientes, você fazer com maestria aquilo que você se propõe a fazer, porque aquela cliente, quando precisar de um atendimento, ela não vai pensar duas vezes e vai te buscar. Então, você acaba tendo essa segurança aí. Ah, eu que sei, né? Virei uma escrava, né? Fui escravizada, agora deu. Como é que foi sair da zona de conforto? Que eu acho que, na verdade, ninguém tem zona de conforto, né? Porque eu acho que se eu achasse minha zona de conforto, eu jamais sairia dela. Ah, eu ficaria. Mas você se jogou em outra cidade, né? Com novos sonhos, carreira artística. Olha só. E começando e florescendo, como é que foi isso? Pois é, você vai falando, a gente vai conversando e vai vendo várias etapas, né? Vai falando, meu Deus, quanta coisa. Mas realmente eu estava numa zona de conforto, mas quando você chega naquele momento que você quer ir além, mas parece que você está meio que estacionado. E eu lembro quando eu fiz a minha inscrição para um processo seletivo para uma emissora no Rio de Janeiro, o pessoal me chamou de doido, falou, não, você vai largar tudo que você tem. Eu tinha cartela de cliente já feita, estava bem, acabei tendo um nome conhecido nessa área, e eu falei, não, se surgir oportunidade eu vou. E acabou que eu passei nesse processo seletivo, fui para o Rio de Janeiro, fui morar por lá, e foi uma das maiores experiências que eu tive assim na vida, trabalhando dentro da emissora. Comecei a trabalhar também com uma empresa que fazia seletivas para descobrir novos talentos desse meio artístico. Então, quando eu me vi, eu estava viajando pelo Brasil, e conforme as etapas vão passando, eu fui percebendo que eu estava realizando coisas que eu queria desde lá de muito novo. Eu sempre falava que eu queria viajar muito, que eu queria conhecer Nordeste, queria conhecer Norte, queria conhecer Sul. Hoje eu já passei por todos os estados brasileiros e eu falo que esse trabalho realmente me trouxe uma grande possibilidade de conhecer outros países, de conhecer outras culturas, outras pessoas. Então, eu acho que quando você se permite sair um pouquinho dessa zona de conforto, você percebe que tem muita coisa além para você descobrir, e o quanto isso é gratificante. Nossa, eu viajei com você agora. Imaginando assim, você contando, né? Imagina, foi pro Rio de Janeiro, gente. Você fala também de luto, de dor, recomeço, né? Você perdeu o seu avô, depois perdeu seu pai. Eu sinto muito pelas suas perdas. Você ainda vivendo o luto, ainda teve que ser esteio, né, para sua família, força para sua família. E como é que foi viver esse turbilhão emocional e ainda assim seguir em frente, né? Ainda assim encontrar forças e continuar se reinventando, né? Esse período que eu estive no Rio e eu estava viajando bastante, eu cheguei a momentos de estar muito realizado profissionalmente. Então, eu trabalhava numa emissora bacana, eu trabalhava com eventos com grandes portes, então eu conhecia muita gente, e quando veio a pandemia, acabou vindo um balde de água fria junto, né? Eu falo que todo mundo teve a sua dor durante esse período de pandemia, não tem como eu querer dizer que a minha dor é maior que a do outro, mas eu senti um pouquinho mais no quesito que quando começou a pandemia, eu fui dispensado da emissora, os eventos que eu trabalhava, que era muita concentração de pessoas, acabou sendo cancelado. Eu voltei para Cascavel, salão de beleza não estava tendo tanto essa demanda de atendimento, porque as coisas começaram a fechar. Então eu me vi numa situação onde profissionalmente eu falei, e agora o que eu vou fazer, né? Meu avô acabou falecendo de Covid, 2 meses depois meu pai faleceu de infarto muito novo, e
naquele momento eu fui realmente vendo essa questão do você estar sem chão. E ao mesmo tempo você entender que eu tinha a minha mãe, que tinha acabado de perder o pai e o esposo, tinha a minha avó, que tinha acabado de perder o marido e tinha o meu pai como um filho, e ali você tem que dar sustentabilidade. Então você tem que trazer força da onde você não tem e dar esse amparo, né? Só que nós somos seres humanos, então chegou um momento onde eu percebi que, né, o negócio não estava indo tão bem, que eu precisava também ter um suporte como esse. Mas eu falo que o luto, até conversando com uma profissional, uma psicóloga uma época, ela falou que é uma das únicas coisas que nós somos obrigados a passar na nossa vida, né? Muitas coisas a gente tenta dar um jeito e resolver, mas essa fase do luto, você tem que passar por ela. E não é fácil. Mas você saber que é um dia após o outro, às vezes vai chegar um período onde você vai lembrar com muito carinho, ter boas lembranças, mas nunca vai ser uma coisa fácil, né? Então realmente foi um período ali bem complicado para mim. Você fala de uma forma muito bonita, né, sobre recomeçar, né? Uhum. E como é que foi, assim, você reconstruir a vida no meio desse caos, né? Sim, você falou da dificuldade, daquilo que foi a pandemia, né? Mas se reconstruir mesmo, né? Deixar para trás aquela fase que tinha passado, começar agora, olhar de uma nova forma, porque precisa ser feito de outro jeito agora, né? Exatamente. Como é que foi? Então, quando eu me vi nessa situação, quando eu voltei para Cascavel, todo esse turbilhão acontecendo, eu acabei morando um período em Santa Catarina também, tentando novas oportunidades lá, e quando veio principalmente essa parte do falecimento, né, essas perdas na minha família, eu senti a necessidade de retornar a Cascavel para dar esse suporte, né, para minha mãe e para minha avó principalmente, e é ali onde eu vi a necessidade de ter esse recomeço. Então não é fácil, você percebe que você tenta procurar alguns espaços, algumas lacunas, mas você entende que aquilo depende de você e você tem que fazer o negócio acontecer. E aí que eu me encontrei, né, com a minha chefe hoje em dia, e surgiu essa oportunidade de começar esse trabalho diferenciado aqui em Cascavel, e eu coloquei firme na minha cabeça essa ideia as coisas vão depender de você e você tem que fazer acontecer. Teve algum momento que você achou que não ia dar conta? Passa pela cabeça, né? Tanto que tem outro episódio muito difícil que eu passei, que foi tentar sempre guardar as coisas comigo e transparecer que tá tudo bem, colocar um sorrisão no rosto e tá tudo bem, ser aquele apoio pra família e tá tudo bem, mas chega uma hora que a conta vem, né? Então eu sempre fui uma pessoa que fui guardando muito comigo, e tive um período de depressão, com todo esse turbilhão que aconteceu, porque eu tinha como visão, eu cheguei num topo profissional, eu tô muito bem, financeiramente eu tô bem, a minha família tá bem, e de repente perdi trabalho, voltei para Cascavel, falecimentos na família, as coisas foram totalmente desandando. E é ali que realmente eu me vi assim no fundo do poço. Claro, eu tinha grandes amigos, tenho grandes amigos que sempre me estenderam muito a mão, a minha família me apoiando, profissionais que me apoiaram muito, mas eu percebi o quanto é difícil a gente reconhecer que precisa de ajuda. E às vezes você ouve palavras de afeto, pessoas importantes que estão ali tentando te ajudar, mas chega um momento onde você percebe que as coisas dependem de você. E é uma escolha, ou você decide permanecer naquele local, ou você escolhe sair daquele local. E então o pensar em desistir passa. Às vezes você julga Deus, às vezes você julga o que está acontecendo, mas você vai voltando a si, percebendo que não dá para ficar desse jeito e que as coisas precisam evoluir. Aí, olha só, agora a gente vai entrando numa outra etapa, né, da lapidação, que foi a sua cura, a sua fé, a sua resiliência, né? Você falou da depressão, do fundo do poço, né? Uma frase bem marcante sua. E foi você mesmo quem decidiu sair desse local. Como é que foi esse processo de cura? Você trouxe, assim, a autorresponsabilidade, saiu da culpa? O que você fez? Qual que foi a chave, assim? Tipo, o que era o sentimento-chave que você falou assim, é isso aqui eu vou virar e... Foi um momento até um pouco triste, mas a chavinha foi virada quando eu comecei a perceber que eu precisava resolver a dor que eu sentia e, de forma inconsequente, não pensar no outro, né? Não pensar na minha mãe, não pensar na minha avó, na dor que eu poderia estar causando se eu fizesse alguma coisa contra a minha pessoa mesmo. Então eu precisei, num dia que eu estava, né, tendo uma crise, uma situação bem difícil, de achar que nada ia se resolver, e aí escrevendo
estava escrevendo uma carta e naquele momento eu falei, o que eu tô fazendo? Parece que deu aquele start, tipo, que atitude é essa? Que inconsequente que eu estou sendo? E ali eu precisei, lembro até hoje, me ajoelhei no chão e eu falei, eu preciso buscar aquilo que eu acredito que sempre vai estar acima de todos nós. Então, permaneci com a minha fé e foi essa viradinha de entender, eu preciso ainda, tenho muita coisa para fazer aqui, eu tenho muita coisa para aproveitar por aqui, tenho muita coisa, suporte para dar ainda para minha família, então eu não posso me abalar. E é uma luta diária, né? É um processo onde você busca ajuda profissional, você tenta aquele amparo das pessoas que te amam à sua volta, mas você entender que você também tem que estar fazendo a sua parte. Muito legal. Qual que é o papel da fé nisso tudo, né? Porque assim, você disse que se decepcionou com a igreja e tal, mas mesmo assim se mantém com bastante fé. O que te sustenta hoje? Eu falo que a igreja somos nós, né? Então, quando eu falo às vezes uma decepção com a igreja, é realmente remeter essa questão de decepção com pessoas. E todos nós somos sujeitos a isso. Então, eu venho de um lar onde eu crescia, minha avó me levando para a igreja, me mostrando a palavra de Deus, digamos assim, e o que é o correto, o que é o certo. Então, eu tive sempre muito entendimento e coloquei dentro da minha vida a necessidade que a gente tem que estar sempre baseado da fé. E eu falo que a fé é algo fundamental, seja no poder da nossa palavra, de um dia eu vou conseguir isso, de um dia eu vou chegar lá e tudo mais, é você ter fé que você tem alguém para te dar esse suporte, que está acima de você e sabe de todas as coisas, e que você tem que ser muito grato à sua vida por ele, né? Ai, que lindo, e é isso mesmo. E aí, através dessa fé, chegou as suas conquistas, o seu propósito, né? Aí você me contou sobre uma viagem em família, que foi uma grande realização para você. Queria que você me contasse um pouco dessa viagem, para onde foi, como foi, quem tava lá, né? E ver todo mundo feliz e realizado, como é que isso te preencheu, assim? Eu sou uma pessoa muito sonhadora, às vezes eu até me assusto, assim, que eu tenho uns sonhos que eu falo, será que não tá demais? Então, acho que nunca tem limite. E uma das coisas que eu cresci colocando na minha cabeça é um dia eu quero poder proporcionar uma viagem para minha família. E chegou uma fase da minha vida onde eu juntei irmão, mãe, pai, e eu falei, nós vamos conhecer o Nordeste. Eu já conhecia todo o litoral ali do Nordeste, e eu falei, eu preciso trazer minha família para cá. E aí conseguimos as férias e fomos para lá. E foi algo tão gratificante, desde de ser a primeira viagem de avião dos meus pais, eles chegarem lá e tudo ser um atrativo diferente, seja a cor do mar, seja a comida, seja a cultura, seja as pessoas ali em volta, o quanto eles estavam se encantando, e nós fazendo, né, um processo, uma trip ali, digamos assim, em alguns estados, ver o quão é gratificante a gente poder proporcionar algo bom para quem a gente ama. Então eu falo que essa viagem, né, meu pai ainda estava vivo, foi uma das maiores conquistas, uma das maiores realizações que eu tive, que para muitos pode parecer algo tão simples, mas que da vida que nós tínhamos quando eu era criança, para poder chegar naquele momento e falar, poxa, bater no peito e falar, eu tô conseguindo proporcionar isso para minha família, é gratificante demais. Ai, que gostoso. E quais outras conquistas, assim, que você tem orgulho de carregar? Eu sou muito dos detalhes, então desde coisas pequenas, as coisas maiores, eu falo pra gente não se apegar tanto à questão material, mas tem o seu valor também essa parte material, claro, né? Então eu falo hoje ter a minha casa própria, ter o meu carro, ter um bom emprego, uma boa profissão, ver a minha mãe hoje também não dependendo de aluguel, ter casa própria. Então são conquistas que vai passando o tempo e você vai vendo essa realização. Chega momentos que eu paro e penso, caraca, até onde eu consegui? De estar num outro país, por exemplo, ver um ponto turístico que eu via somente em filmes, falar, olha só onde eu tô. E é o que faz tudo valer a pena. Eu acho que é isso que é o mais bacana. É o acordar cedo, é o ralar, é o trabalhar, é o buscar, que as consequências vão vindo. E eu acho que eu sonho demais, como eu falei, então eu tento sempre idealizar. Se é isso que eu quero, eu vou fazer o possível para atrair, para conseguir, e as coisas acontecem. Ah, a gente vê o brilho nos olhos ao falar de sonhos, né? É muito gostoso. E se você voltasse agora pro Maiquinho, aquele pequeno Maicon que vendia salgados, que sonhava com um emprego registrado, né? O que você diria para ele? Para ele não desistir. Eu acho que eu falo, se a gente pudesse voltar lá atrás com a cabeça que a gente tem hoje, né? Como maravilhoso que seria. Mas eu também entendo que hoje nós somos o que somos pelas experiências e pelas vivências que nós tivemos. Então eu falaria com certeza, ó, se mantém firme, que você vai ir muito além do que você imagina. E o que vem aí? O que te move todos os dias?
Eu falo, uma das coisas principais que eu tento levar, até passar para a equipe no trabalho, no dia a dia, é a gente poder fazer a diferença e a gente deixar grandes marcas. Eu falo, não há nada mais gratificante do que você, às vezes, deixar a sua marca nos lugares e ser bem lembrado pela pessoa que você é, pelo serviço que você executa e tudo mais. Então, como eu falei, eu idealizo, eu tenho muitos sonhos, alguns eu estou realizando, outros já estão em andamento. Então, eu falo, não dá para se estacionar. Eu acho que é você se permitir. Eu estou muito novo ainda e saber que agora é o momento de eu correr atrás, que vai chegar o momento de eu dar aquela relaxada e só usufruir de todo aquele trabalho, aquela trajetória que vem desde de novinho. Do velho da lancha. Vai ser o velho da assim lancha. Seja. Quais sonhos ainda te provocam frio na barriga? Que você olha e fala, ai, que delícia, eu quero. Eu falo as conquistas pessoais, de estar bem emocionalmente, de estar bem espiritualmente, de poder proporcionar algo melhor para minha mãe, para minha avó. Eu acho que não tem nada, isso é algo pessoal, né? Algo mais gratificante do que eu poder fazer para elas o que eu vi que muito tempo elas fizeram por mim. Então eu falo, a gente hoje conseguiu se reerguer, conseguiu estar bem, trabalhar essa questão do luto muito bem, e então a gente tem um afeto muito maior hoje, uma aproximação maior, uma demonstração de amor maior. Então acho que tudo na vida da gente tem um propósito, e eu pude perceber que essas coisas ruins aconteceram, no momento a gente não entende, mas que lá na frente às vezes você vai vendo coisas que foram mudando com o tempo, e o quanto isso é bom, né? E o quanto a gente pode sonhar cada vez mais, porque a gente consegue alcançar aquilo. Consegue, claro. Eu acho que acreditar e buscar, né, são duas coisas que não podem andar separadas. Né? Não adianta você só buscar sem acreditar e nem só acreditar sem buscar. Exatamente. Né? Parado ninguém faz nada. E eu vejo esse movimento que você faz, assim, o seu jeito de ser, com certeza te aproxima cada vez mais dos seus sonhos. Só continuar. Muito obrigado, e vamos. E se você pudesse deixar uma marca no mundo, Maicon, que é alguma coisa que as pessoas contassem sobre você, quando você não estivesse perto, o que você gostaria que fosse? Que aquele cara soube viver. Brincadeiras à parte, eu falo que parece muito ironia, né? Saber que uma fase da minha vida, você querer desistir, de não querer mais viver, e hoje tentar deixar um lema de que as pessoas vejam que aquela pessoa soube aproveitar a vida, soube viver de uma forma bacana. Então, aquilo que eu falei um pouquinho antes também com relação a deixar boas marcas. Seja um sorriso espontâneo, seja uma simpatia, seja tratar alguém bem, seja fazer alguma coisa pelo outro. Você estar bem com você mesmo. Se você tem vontade de sair, saia. Se você tem vontade de festar, festeje. Quer viajar, viaje. Eu acho que tenha pés no chão, dê o passo conforme a perna alcança, mas não deixe ou se prive das coisas que você tenha vontade pelo que os outros pensam ou pelo que os outros vão falar, e apenas viva, né? Eu falo que não tem nada melhor ou mais gratificante na nossa vida que você poder olhar para trás e falar, cara, eu tô feliz porque eu conquistei isso, eu tô feliz por conta daquilo. Então, as marcas que eu tento deixar é que as pessoas possam lembrar de algo positivo e de boas coisas que eu posso deixar aqui, principalmente, aquele soube aproveitar a vida e soube viver. Maicon, obrigada. Sua história é um presente mesmo. É muito legal aprender com você, ver o que é possível recomeçar, é possível continuar, nos lembrar sobre isso, né? E mesmo quando tudo parece perdido, porque no processo de luto a dor é tão intensa, às vezes a gente não consegue ver além, né? A gente não consegue ver de fora, não consegue ver outro panorama, e você encontrou força dentro de você, alegria dentro de você, porque você tinha isso dentro de si, né? Então, que bom que você, né, se revigorou e que hoje transmite tanta paz, tanta alegria, tudo aquilo que é o contrário daquilo que você viveu. Exatamente. Né? Que bom te ver bem. Muito obrigado. É um privilégio, como eu falei, estar aqui, receber esse convite, poder fazer parte desse momento com você, trocar mais ideias. E a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, mas ter esse momento aqui contigo foi muito gratificante. Muito obrigado. Eu que agradeço. E para você que nos ouviu até aqui, lembre-se, você não precisa ter tudo planejado, tá? Você só precisa ter coragem para continuar, para perseverar. Gosta desse tipo de conteúdo? Lembrou do coleguinha que falou assim, ele precisa ouvir sobre o Maicon. Manda para ele esse episódio.
Curte, compartilha, comenta aqui. Tem dúvida sobre algo? Quer saber sobre a profissão? Quer saber como começar? Enfim, qual sua dúvida? Escreve aqui nos comentários que a gente vai responder. Eu agradeço a presença de todos. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Segue o Maicon. Coloca seu @, aí, Maicon. Maicon Krugikoski. Maicon com Y e K. Krugikoski. Chiquíssimo ele. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe e até o próximo episódio.